noite aí para todo mundo, pessoal. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando aqui de diversos interesses em fotografia analógica e deixa eu dividir com todo mundo aqui um material que nós encontramos aqui, retomando nossos conteúdos para aula. E este aqui é um fotógrafo analógico aqui do Brasil, jovem, Neto Macedo, não conheço ele pessoalmente. Ele resolveu fazer agora em março uma pesquisa independente sobre qual a situação da fotografia analógica no Brasil. Olha só que interessante. E aí, ele queria, então, entender o panorama da fotografia analógica e ajudar pessoas que se envolvem com isso. Ou seja, juntar as pessoas, reforçar redes de contato. Então, tem aqui como que ele fez, os dados que ele levantou, o que ele pesquisou, vou chegar aqui sim, tá, né? O que ele perguntou, quais são os principais desafios dessas pessoas, quem são os fotógrafos analógicos do Brasil, e é bem interessante ver isso, pessoal. A gente vai deixar o link aí depois postado no nosso blog. Como é de se esperar, o Sudeste está na frente, né? Mas temos aí, não só nos todos os estados do Sudeste, mas no Sul do Brasil também, 50% lá no Sudeste, mas nós aqui no Sul também estamos com uma representatividade grande, somos 25% da amostra. Então tem outros dados aqui e tal, se alguém se interessar pode buscar outras informações. Mas eu quero destacar isto aqui, aqui a questão dos profissionais, né, que também, como já é de se esperar, não é exatamente uma profissão do fotógrafo, especialmente fotografia analógica, questões de uso do filme, quanto tempo, o que usa, até os temas, olha que interessante, retrato, foto de rua, paisagem, viagem, olha que interessante, né? Onde compram os filmes? Mercado Livre, loja online, loja física, vendedor, fora do país e por aí vai. Mas o que eu quero, digitalização, mas o que eu quero destacar é... Cadê? Persona. Persona, aqui. Não era Persona. Era Persona? Lorena Lomógrafa, Carlos Artista, aqui eles propuseram alguns, as conclusões principais da pesquisa, né? O Sul e Sudeste estão na frente, como se espera, a maioria são homens, o que também é um pouquinho esperado, mas isto aqui eu queria ressaltar. Olha só que interessante, pessoal, que em 2021 a gente está aí cheio das tecnologias e celular e Google, como é que é o óculos do Google, né? Se bem que esse aí não rendeu muito bem, né? Lomografia, Polaroid voltando e tudo mais, e estamos aqui com jovens colegas, então não é bem o retrato dos nossos colegas aqui do curso, né, pessoal? Mas é interessante a gente perceber isso, que há um interesse, a gente já comentou aqui rapidamente, né? Há um interesse dos jovens em fotografia analógica. Embora, claro, como também é de se esperar, mais como hobby do que como trabalho profissional, né? E aqui, e muitas vezes, estes fotógrafos, eles vêm da fotografia digital, né? Fizeram outras coisas, já fizeram digital, e aí vem para analógica. Então, a gente vai mandar aí para vocês, não é uma pesquisa acadêmica, né? Não é uma pesquisa de mercado, até onde nos consta, mas é esse olhar do Neto, não sei quantas pessoas ele conseguiu levantar aqui. Vamos disponibilizar aí para vocês esses resultados, certo? Então, lá vamos nós. Eu sigo daqui, então. Nós já vimos alguns casos, né, pessoal? Alguns casos que são, por um lado, bastante conhecidos e divulgados, né? Talvez mais o capa do que a própria Vivian Maier, mas nós demonstramos aqui para vocês que há um interesse não só brasileiro, mas mundial sobre algumas situações, até porque elas são muito peculiares. E aí o nosso olhar aqui no curso é sobre os nossos acervos. O que eu, na minha casa, com a minha família, ou com os meus contatos, com as histórias que vão me contar. Vou contar história de fofoca, né? Então, o que é que a oralidade
pode nos trazer ao longo dos nossos olhares para a fotografia. Por isso também, que lá atrás, a gente sugeriu que vocês buscassem outras informações das imagens naquilo que se trata conceitualmente como iconografia, né? Todas as escritas que estão envolvidas numa fotografia, que, claro, vai priorizar o visual, mas nem só do visual a gente vai tirar informações. A gente vai poder buscar diversas outras informações, como já falamos por aqui, né, pessoal? Aqui mais uma outra referência interessante aí para vocês, o Museu da Imigração, lá de São Paulo, também tem algumas informações bem interessantes para falar desses nossos documentos familiares, né? É legal a maneira como eles abordam, incluindo a fotografia com outros documentos, que também foi um pouquinho do que a gente já apresentou aqui. Vai ficar aí como referência para vocês, né, pessoal? A gente está disponibilizando lá no blog as nossas apresentações aqui e principalmente esses links. A quem interessar possa. E esperamos, claro, que interesse aos colegas. E aí nós queremos falar um pouquinho do tão citado aqui Boris Kosoy, que é um fotógrafo brasileiro, inclusive nosso quase vizinho aqui de Floripa. Ele meio mora em Floripa, meio em São Paulo, então agora estava em Floripa, fechado pela pandemia, né, obviamente. Mas, enfim, é um cara super acessível, tá sempre aqui do lado, e é um cara que valoriza muito a fotografia em geral e ainda mais a fotografia brasileira. Então a gente gostaria de retomar algumas ideias dele para que agora a gente pensasse, ou melhor, repensasse os nossos acervos. Desde aquela ideia bem básica até, né, da fotografia como recorte no tempo e no espaço. Aqui a gente tem uma fotografia do Bresson, grande fotojornalista, mas é uma fotografia de rua, né, street photography. Um pouco mais singela, enquanto que o Capa está ali na linha de batalha, o dia D, desembarque na Normandia, filmes aqueles que, de acordo com a lenda, foram perdidos por causa da revelação equivocada. Então, olha só, perdemos registros únicos da história mundial porque o estagiário fez alguma coisa errada, como é a função social do estagiário, né? Então, esse corte no tempo e no espaço é sempre uma ideia que acompanha a fotografia, né? O Kosoy, ele vai dizer que, junto a esse corte no tempo e no espaço, então essas seriam coordenadas da fotografia, a fotografia precisa de uma tecnologia para acontecer, alguém para executar e alguma coisa para estar naquela fotografia. Então, seria esse tripé, seria essa tríade que estaria em todas as fotografias. Isso é interessante, ele não fala apenas de fotografia profissional ou mercadológica. Ele fala das nossas também, nossas fotografias caseiras, nossas fotografias de viagem, da família e tudo mais, e que vão depender de algumas técnicas, métodos, tecnologias. Enfim, nós temos falado aqui da questão do suporte, e o próprio Kosoy também vai valorizar muito isso, e sem desmerecer o nosso querido, estimado autor ou autora, que em alguns casos, na nossa fotografia caseira ou amadora, talvez isso não fique tão premente, mas em fotografia profissional essas questões são mais fortes, né? Inclusive essa questão do filtro cultural, né? Que o fotógrafo iria fotografar com toda a sua bagagem cultural. Então é uma maneira bem interessante de ver a fotografia, uma maneira que funciona, uma maneira que foi amadurecida por esse pensador da fotografia e que é fotógrafo também. Aliás, né, citei aqui embaixo, ele é um dos caras que atua muito bem na teoria e na prática. E a gente sabe o quão difícil isso é em qualquer âmbito, né, pessoal? Então vamos repensar. Olha aqui, eu tomei a liberdade de replicar aqui uma das imagens que algum dos nossos colegas aqui utilizou. E olha só que interessante o olhar do Kosoy sobre fotos históricas, né? A fotografia é um conjunto de fotos não reconstituem os fatos passados.
A fotografia é um conjunto de fotos apenas congelam nos limites do plano da imagem fragmentos desconectados de um instante de vida das pessoas, coisas, natureza, paisagem urbana e rural. Cabe ao intérprete compreender a imagem fotográfica enquanto informação descontínua da vida passada, na qual se pretende mergulhar. Então perceba a importância do nosso olhar, né? Nosso enquanto quase pesquisadores, né? Historiadores, porque embora sejam nossos acervos, a gente está fazendo sim uma interpretação daquelas imagens, né? Quer comentar alguma coisa aí, Galarza? Vai daí, meu querido. Quero fazer um comentário, vou abrir a câmera aqui. Volta ali o slide, por favor. Claro, meu jovem. Assim, eu acho que tem um aspecto bastante importante, né? Você destaca ali, né? Cabe ao intérprete compreender a imagem fotográfica enquanto informação descontínua da vida passada. Mas isso se dá, assim, eu acho bastante relevante essa colocação do Kossói, porque isso se dá quando você estabelece uma relação quase que informal com a fotografia, né? Eu pelo menos é a minha percepção, eu gostaria de jogar isso para uma reflexão futura de cada um, né? Mas quando a gente olha para um acervo, o que nós buscamos é realmente estabelecer uma relativa conexão com esses fragmentos de registro. Ele se dá de forma diferente, né? Se eu sou partícipe do processo iconográfico, da iconografia, vamos dizer assim, se eu me vejo nas fotos, talvez a minha percepção seja dessa coisa mais descontinuada. Se eu não participo, será mais descontinuada ainda. Mas se eu estou com um olhar de conservação de um acervo, eu tenho uma tendência a buscar uma correlação entre as imagens. E isso muda um pouquinho, né? E isso volta, se a gente fosse voltar ali às informações iconográficas que a gente sugeriu, a gente começa a entender a relevância dessas informações que sustentam o documento físico, né? Porque são essas informações que vão alinhavar esse processo. Lembro muito bem da dinâmica que fizemos no Padlet, né, em que o Marcelo contou uma história de fragmentos desconectados, né, e que fazia sentido. Aos olhos dos leigos, fez total sentido. Só não fez sentido para aqueles que estavam presentes ou tinham uma relação íntima com a iconografia que ali estavam representadas, né? Mas eu acho as pessoas que tinham uma relação continuada, com certeza não concordaram, né? Exatamente, mas das pessoas que porventura estivessem afastadas daquelas imagens, interpretariam aquela história como uma história normal e plausível, né? E possível e coerente. Mas, enfim, é só para a gente aprofundar um pouquinho essa reflexão dessas possíveis leituras que se faz sobre uma fotografia ou sobre um conjunto de fotografias e qual é o nosso papel, né? A gente entender que o momento que a gente está com o olhar de conservação, de preservação, talvez esteja buscando ali uma linha VAR de fatos, né? Não sei, mas é assim que eu percebo. Não, mas eu concordo plenamente contigo e isso só valoriza ainda mais o nosso trabalho com acervo. E, aliás, também é importante, né? Quero ficar aqui reclamando coisas tão ruins, mas num momento onde até a própria história tem sido repensada, questionada a partir de uns argumentos absurdos, principalmente aqui no Brasil, né? É importante a gente valorizar, e é por isso que é importante a gente lembrar que o Kossói é um historiador, então ele vai valorizar o seu olhar, vai dizer, opa, o intérprete aqui, ele é muito importante, né? Tanto para resultados positivos quanto para resultados negativos, né? Mas, claro, essa é a ideia do Kossói, que é um pensador, e o Instagram já resolveu isso de forma muito mais simples, né? Toda foto conta 3 histórias, a do cliente, a do fotógrafo e a do futuro. E aí, Flávio, tu que estava fotografando no fim de semana, não foi isso? Vai dizer, ih, cara, tive que trabalhar, hora ruim, não sei o quê.
Eu como fotógrafo estou fotografando bem pouco, e trabalhando muito, mas fotografando bem pouco. É uma reclamação recorrente também, né, meu amigo? A gente quer trabalhar com... Mas cada vez mais a gente fotografa menos, não é? Me permite uma colocação em cima da colocação do Flávio, que eu acho bastante relevante. Assim, até para entender a amplitude de ser fotógrafo, né? Filosofando sobre o conceito de ser fotógrafo. Tempos atrás, tramitava no Congresso Nacional uma lei que definia quem poderia ser rotulado ou chamado ou categorizado como fotógrafo. E a lei, muito mal escrita por um político que não entendia de fotografia, mas tinha um aspecto que era interessante, que ele incluía como fotógrafo não só a pessoa que clica, mas a pessoa que trabalha com fotografia. Isso não eram nesses termos que estava posto na lei, na redação da lei, mas em síntese era isso, assim, as pessoas que trabalham com fotografia. Para mim, isso chega até o ponto do restaurador. Então, eu vejo que um restaurador, um historiador que se dedique quase que exclusivamente às questões da fotografia, também são fotógrafos, porque fazem leituras iconográficas, porque fazer o clique hoje já não é um determinante da função de um fotógrafo. O clique muitas vezes é automático. E a gente sabe, o próprio Flusser fala dessa ideia de que a gente é em algum momento, um mero replicador de uma estética pré-definida, né? Tecnicamente. Os escravos então, assim, da máquina, dizer. Os escravos da máquina, exatamente. E Que aí, ideia forte, hein? O que amplia um pouco essa percepção do que é ser fotógrafo. Porque senão, Flávio, a gente acaba carregando conosco uma culpa que não nos cabe. É, né? Verdade. Porque conflito também que não nos cabe. A gente tem também, em função, montando aula, a gente tem final de semana, né, vai dar curso, essas coisas todas, e o estúdio, ampliando, então realmente, várias coisas em função, envolve o trabalho da fotografia, não necessariamente estar fotografando, né? E exatamente. Também, por outro lado, assim, como ele está dizendo ali, né, do cliente, do fotógrafo e do que será contado no futuro, né? Cada vez mais a gente está direcionando o nosso trabalho da fotografia para fugir do cliente, sabe? Que é a coisa mais chata que tem é aturar clientes, assim. Então, a gente embora sejam imprescindíveis. Né? Imprescindível, mas assim, a gente vai limando, né? Daí faz só o que é extremamente bom e lucrativo, né? O resto a gente pula fora. Bora trabalhar com acervo, Flávio! O Marcelo gostou da ideia. Claro, olha aí, ó. E o nosso amigo Kossói também iria gostar. Porque ele vai entender o seguinte, ó. Ele vai dizer que a fotografia é ambígua. Olha que ideia forte. Que lá na sua gênese, lá naquele momento do clique, naquilo que estava acontecendo, o Kossói, então, vai usar esse termo, primeira realidade. E como primeira realidade, ele vai ser aquele momento que a foto foi criada. Só que a partir do momento que a foto foi criada, ela vai ter quase como uma vida própria e poderá representar aquele registro, aquela memória, e é por isso que é importante o caso do intérprete. A função do intérprete seria aproximar e não distanciar. Ah, mas como assim? Com essa própria foto, aliás, estou aqui com o livro, é capa do livro dele, um dos principais livros dele, é capa, tem na contracapa, e lá no... Aliás, o meu tá autografado, eu sempre gosto de me exibir, e lá no meio do livro, ele vai comentar essa foto. Já te passo a palavra, galera, só para terminar aqui. Sim. Que essa foto aí que ele utiliza na capa do livro, que é de... não tem a data aqui. Puxa, que pena. Mas enfim, ela tá aqui, o título dela, Colheita do Café. Diz ele que esta foto era utilizada como cartão postal de divulgação para incentivar a imigração para o Brasil. Por quê? Porque olha só que lugar bonito. O pessoal aqui como está bem vestido trabalhando. E olha como o trabalho é relativamente tranquilo.
tem até criança trabalhando aqui, isso aqui não pode ser difícil. Ó, tem boi, tem outras tecnologias envolvidas, aqui tem mais uma pessoa. Então, naquele momento, essa foto foi utilizada para divulgação na Europa. E claro, né, eu estou aqui repetindo as palavras do Kossói, que é um historiador e foi atrás de toda essa história, né? Por isso que ele conta no livro. Mas diz ele que, fazendo essa leitura iconográfica, é justamente através das vestimentas, das posições que as pessoas estão aqui, das ações que elas estão fazendo, que não era isso que estava acontecendo ali. Ou seja, essa primeira realidade, ela havia sido forjada, ela foi montada para isso, né? É uma mentira. Isso que estão contando aqui era uma mentira. Para quê? Para convencer o meu bisavô, tataravô, sei lá eu quem, para vir para o Brasil, porque era uma terra linda e maravilhosa. E é nesse sentido que o Kossói vai dizer, ó, uma coisa é o que aconteceu naquele momento e outra coisa é a vida da representação fotográfica. Por isso que ele usa essa foto aí tão emblemática para ele. Vai daí, Galarza. Volta o slide ali, aquele outro. Por favor. Aqui? Eu queria reforçar que durante nossos encontros aqui, quando eu mostrei aquele pequeno vídeo que eu fiz com minha mãe, a importância do registro, assim, de você tentar entender o processo no tempo, vamos dizer assim, no tempo daquela imagem. Eu acho que toda imagem ela traz uma história consigo, mas eu também penso que a imagem tem o seu tempo, né? O seu tempo de contar história. Além disso, ela vai ser parte de uma história que já não se tem tanta proximidade e, consequentemente, não se tem um grau de fidelidade muito grande, né? Como o próprio Marcelo falou, a história está sendo revista do ponto de vista em que a história foi contada para nós, né? A própria história do Brasil, né? Os historiadores fizeram um recorte, mas existem tantos outros recortes. Mas nesse sentido que eu quero reforçar a importância de fazermos os registros orais no tempo que precisa ser feito e não perder as oportunidades de que essas fontes orais, que muitas vezes participaram do processo, e ao se perder, se perde muito da significância iconográfica. Então, eu sei e trouxe esse exemplo prático que é o vídeo da minha mãe, que é uma senhora de 86 anos de idade, e que cronologicamente, seguindo um padrão humano, ela está no final de vida. E junto com ela, tem um monte de história que está, que precisa ser registrado. Então, é importante que a gente olhe para os nossos familiares no tempo certo, que a gente olhe para os nossos acervos no tempo certo. Não que não possa ser visto depois ou antes, não é isso, mas que há um momento em que aquilo está ainda potencialmente ativo, vamos dizer assim, potencialmente vivo, né? Exatamente. Por isso que eu, inclusive, botei aqui o nosso Padlet, né? Mas vou só voltar aqui. Essa aqui são citações do último livro do Kossói, O Encanto de Narciso. Já falamos aqui sobre ele também, né? E olha só que raciocínio bonito que ele tem. A fotografia é o registro cujo futuro repousa na inevitável condição de guardião das aparências e da memória. Registro que, na sua mudez eterna, informa sobre o seu passado para quem lhe dirigir perguntas inteligentes e sensíveis. Perguntas que, de súbito, iluminam o fato aprisionado, animam seus personagens, dão consistência aos seus cenários. Viagem imaginária rumo a um passado nebuloso. Olha só que coisa mais linda. Como ele trata com respeito, com delicadeza, todas essas nuances da fotografia, né? A fotografia com uma mudez
eterno. A fotografia muda. A fotografia, mas as pessoas que viveram aquilo lá não. E é nesse sentido que ele vai valorizar a oralidade, e é nesse sentido que o Galarza falava aqui agora há pouco também. Essa semana, eu conversei com o Manuel pessoalmente. O Manuel não sei se está na sala ali, se está me ouvindo, se quiser falar, né, vou falar depois. Olha, sim. E assim, o que o texto diz, assim, de se fazer as perguntas sensíveis, né, não sei se literalmente é isso, né, mas as perguntas inteligentes à fotografia, para que ela dê respostas inteligentes ou respostas consistentes, né? Eu acho que essa é a essência de um pesquisador, de um historiador, de alguém que está com um olhar atento aos acervos fotográficos. Por que eu falei do Manuel? Porque o Manuel, já converso com ele há bastante tempo sobre isso, e ele tem um caso da fotografia do litoral catarinense, que é uma descoberta que o Manuel fez de umas fotos antigas, importantíssimas, né? Elas são importantíssimas, mas a gente ainda não sabe o grau de importância. E as perguntas inteligentes, o Manuel está fazendo a elas. Mas a elas no contexto, né? Elas de maneira contextualizada. Então, é interessante isso. Essa expressão, né, de se fazer perguntas inteligentes e sensíveis, porque é essa curiosidade que dá relevância aos acervos familiares, é essa curiosidade que dá relevância ao acervo coletivo, né? É fundamental. E eu queria só fazer esse registro do Manuel, depois se ele quiser falar alguma coisa, fique completamente à vontade, né? Mas bastante interessante, eu fiz essa relação imediata aí. Pessoal, vocês fiquem à vontade aí também para tecerem seus comentários. A gente está aqui retomando e valorizando um pouco mais as nossas reflexões, né? Aliás, nosso amigo Kosoy, eu já vou chamar de amigo, né? Ele vai dizer que o documento é o corpo da informação. O registro visual acompanhado ou não de título, legenda e texto. E a representação fotográfica seria a alma do documento. Sua expressão concebida e criada, uma criação que incorpora um construto técnico, estético, cultural e ideológico. O documento resulta dessa complexa elaboração. Então, olha só, aquilo que ele falava do assunto, tecnologia e fotógrafo para ter um produto lá no final, um produto físico, né? Ou seja, é um corpo de informação. Olha que importante isso que a gente está fazendo. Mesmo em nosso ambiente caseiro, nosso ambiente amador, nosso ambiente familiar, mas isso é importante, porque se a gente perder esse corpo dessas informações fotográficas, a representação, a alma dessas fotografias também vai se perder. E é nesse sentido que ele diz que lá, quando as fotos são captadas, seria uma primeira realidade. E depois nós temos a vivência da foto e as próximas, a segunda realidade. Em outras discussões ele vai falar de terceiras e quartas também. E para finalizar isso, eu também ia falar do Manuel aqui, que é ou foi fotojornalista, né, Manuel? É isso? Então vamos perceber que em algumas áreas, essa primeira e segunda realidades, elas têm que ser mais próximas. Mas é fácil a gente lembrar. O Lucas estava logado antes, né? E não sei se tem outro fotojornalista aí. Mas é fácil a gente entender, né, pessoal? Eu falava desta foto de divulgação aqui, e fala um publicitário aqui, né? A fotografia publicitária é uma dessas que a primeira e a segunda realidade muitas vezes são bem diferentes. Enquanto que no fotojornalismo, por ter essa importância, esse valor social, quase essa cobrança, né? A primeira e segunda realidades, espera-se que sejam mais próximas, certo? E aí nós chegamos na figura deste cara aí, que é o nosso amigo Boris Kosoy, nascido em 41, tá aí com seus 80 aninhos,
e continua fotografando, escrevendo, publicando. Aliás, tem aí a sua última publicação, e separei aqui alguns materiais sobre ele que vou querer dividir com vocês. Então, essas aqui são algumas das fotos clássicas do Boris Kosoy. Hoje em dia ele trabalha com analógico, mas tudo isso aqui trabalha com digital, mas tudo isso aqui é analógico. Então, ele vai ter um material organizado cronologicamente, que é bem interessante, vou deixar aí a sugestão de vocês, e muitas publicações. Então, a importância do Boris Kosoy aqui, mais do que fotógrafo, ele é um grande pesquisador da fotografia, ele é um historiador da fotografia. Esse seu trabalho aqui, Viagem pelo Fantástico, foi um dos primeiros e está sendo relançado agora. São fotografias do realismo mágico, que se relacionam muito com a literatura. Olha só a maluquice que ele traz, né? Essa história que nós vamos contar um pouco mais, do Hercules Florence, essa trilogia que a gente já usou, fotografia, história, realidades e ficções da trama fotográfica e os tempos, esse é a grande trilogia dele. Enfim, é uma persona muito importante. Aliás, aqui o dicionário também tenho aqui separado, quero ver se consigo mostrar um pouquinho para vocês, certo? Então fica aqui como sugestão para a gente conhecer depois melhor os materiais que o Kosoy nos traz. Eu mesmo comentei sobre ele esses dias, já faz bastante dias, porque era início de ano, no blog que eu mantenho lá do Superclicks, com ideias, histórias de algumas mentiras sobre fotografia, e esse aqui é o meu olhar sobre o próprio Kosoy, assim. Ele consegue jogar muito bem em várias posições. Eu não entendo nada de futebol, mas acho sempre que a referência é boa. Então, tem aí todas, aliás, o site dele e alguns trechos do novo livro. E quero mostrar aqui para vocês um breve vídeo dele, aliás, aqui também no Museu da Fotografia de Fortaleza. Então, não dei like ainda, vou dar agora. Então, quando forem para Fortaleza, o Museu da Fotografia foi recém-inaugurado há uns 2 ou 3 anos, e aqui tem uma breve entrevista com ele. Então, assistamos aí para conhecer um pouquinho do trabalho e da história do Boris Kosoy. Olá, eu sou Jefferson de Castro e esse é o quadro Educação. Você conhece Boris Kosoy? Hoje estou aqui para falar de sua trajetória e obra. Natural de São Paulo, nascido em 1941, o professor, escritor, fotógrafo, historiador da fotografia e arquiteto dedicou-se desde cedo à fotografia, dando início à sua carreira em 1965, porém com algumas obras já datadas da segunda metade da década de 50. Seus trabalhos enquanto fotógrafo encontram em diversas instituições, como o MoMA, Biblioteca Nacional de Paris, Centro da Imagem do México, Museu de Arte de São Paulo e como do próprio Museu da Fotografia Fortaleza. Possuindo reconhecimento nacional e internacional, suas obras artísticas e bibliográficas são voltadas para os estudos da expressão fotográfica, história da fotografia brasileira e nos demais países latino-americanos, aplicação da iconografia e iconologia, tratamento de documentos imagéticos e seus usos para as pesquisas nas ciências humanas. No museu, na exposição Olhar Não Vê, Olhar Enxerga, temos expostas algumas das fotografias da série Viagem pelo Fantástico. Com uma estética surrealista e muito ligada ao onírico, a série busca, a partir de coisas que estão no nosso cotidiano, despertar uma atmosfera dos sonhos e do fantástico. Logo, o intuito é ver coisas fantásticas que estão na nossa realidade a partir da dualidade das relações. Assim, a perspectiva do fantástico se torna a marca e a estética do autor. Existe melhor exercício para reviver o passado, que é a apreciação solitária de nossas próprias fotografias? A experiência visual do homem, quando diante da imagem de si mesmo, retratado por ocasião das mais corriqueiras e importantes situações de seu passado, leva à reflexão do significado que tem a fotografia na vida das pessoas. Quando o homem vê a si mesmo através dos velhos retratos nos álbuns, ele se emociona, pois percebe que o tempo passou e a noção de passado se torna de fato concreta.
São estes fragmentos interrompidos da vida que por vezes revemos uma insuperável, por vezes constrangedora, fonte de recordação e emoção. São os documentos fotográficos também um insubstituível meio de informação. Esse foi o quadro Educação. Lembrando que você pode encontrar essas e outras obras na exposição Olhar Não Vê, Olhar Enxerga e demais exposições do museu. Espero te encontrar por aqui e um forte abraço. Não é pra gente se exibir, né? Até porque não são todos meus. Mas, enfim, as trilogias, as fotos dele de trilogia. E ele é um pesquisador, ele é um fotógrafo desde os anos 70, pessoal. Então, e ele começou na docência muito rapidamente. Então, ele é um dos primeiros caras aqui no Brasil que vai defender a fotografia como fonte de informação. E é por isso que ele é um cara tão importante na fotografia do Brasil. Aí ele tem seus trabalhos técnicos, ele tem esta maravilha aqui, ó, que é um dicionário histórico fotográfico brasileiro de 1833 a 1900. Olha só o capricho desse cara. Além de imagens lindíssimas, era justamente o que eu queria. Ah, não, já pulei no sumário. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas ele tem agradecimento, introdução, não sei o que, procedimentos metodológicos. Então ele é um pesquisador que sempre nos explica como que ele fez aquele trabalho. Ou seja, é um cara que quer dividir a produção dele, quer explicar, quer melhorar, né? Então ele tem toda uma parte de introdução para depois fazer realmente, explica aqui abreviaturas, fazer um dicionário de pessoas, lugares, laboratórios, 1864 no Rio de Janeiro. Aqui, Euclides Camargo, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Acompanhou Marcelo, não sei quem, fotógrafo. Oi? Me permite um comentário que eu acho... Claro, jovem. Que eu acho que pode ser interessante, que, assim, no que você mostra o sumário e procedimentos metodológicos, eu acho que fica claro que o Kossói, ele faz questão de socializar o método dele de trabalho para que sirva de referência para outras pessoas, né? Exatamente. Porque a pesquisa sobre fotografia, ela é muito recente no Brasil, ela ainda é muito pouco diante do grande universo fotográfico que nós temos, né? Então, fica claro que o Kossói faz questão de, entre aspas, ser copiado na metodologia. Vamos embora. Sim, exatamente. Copie o Kossói. E eu quero com isso também reafirmar um dos propósitos aqui do nossos encontros, né? Que lá no Objetivo a gente dizia que era um curso de restauração, conservação e restauração fotográfica contextualizado. A nossa intenção não era única, exclusivamente, só mostrar técnicas de restauro, de conservação, né? Até mesmo porque o curso, os nossos encontros seriam bem reduzidos, né? Mas sim contextualizar e dispor subsídios para que as pessoas que estão aqui, que se interessam pelo assunto, saibam onde pesquisar, onde buscar fontes. Exato. Isso é importante. Isso é importante. E sem sombra de dúvida, e talvez por isso tenhamos insistido no Kossói, ele é a grande referência da pesquisa fotográfica no Brasil. Olha, eu digo mais, né, Galazzi? Eu digo isso ali nos nossos cursos da Univale e realmente eu carrego isso para mim. Aliás, já falei isso pro próprio Kossói quando tive a oportunidade de encontrar ele lá por Floripa. Que todo o nosso movimento de fotografia aqui no Brasil é por causa do esforço dele. Que provavelmente a gente ia ter outros caminhos e a gente ia chegar em alguns resultados, mas ele foi o cara que nos anos 70 estava brigando pelo respeito pela fotografia.
Ora, se hoje em dia a gente ainda tem que questionar isso de vez em quando, a gente tem que falar que sim, há informação válida aqui, que essas informações, se bem interpretadas, elas vão trazer informações corretas, lógicas, contextualizadas daquele espaço. Se em 2020 a gente tem que fazer isso, há 50 anos, isso devia ser muito mais difícil. E é bem nesse sentido mesmo. Então, aqui, para finalizar, essa aqui é uma biografia dele, com as fotos que ele publicou, porque ele também acabou sendo um cara que participa, né, de muitos museus, tá? Desde o MoMA, nos Estados Unidos, até vários museus brasileiros, para não dizer todos os museus importantes aí, aqui numa entrevista sobre viagens pelo Fantástico. E para finalizar, porque já estou me demorando demais, o que eu quero ressaltar mesmo é este livro lindo aqui, Hercule Florenz, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil. Olha a novidade importante aí para nós, dizendo que a fotografia foi sim descoberta no Brasil. E aí olha só que interessante, Kossói já era professor da USP e ele conta essa história volta e meia, dizendo que apareceu um maluco lá na sala dele, dizendo, o meu bisavô inventou a fotografia. E o Kossói diz, não dei nem bola pro cara, né? Diz, como assim? Não, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, o meu bisavô encontrou isso. O Kossói diz, não é nada disso, né? Fotografia da guerra e tal, Botniepce, Europa e tudo mais. E o cara, não, realmente, aqui meu avô e tudo mais. E aí o Kossói ficou incomodado com isso, disse, não, então vamos atrás, tu tem algum registro disso? Olha a importância do registro, né? E aí disse o parente, eu tenho o meu bisavô, ele tinha muitos registros, não era assim, aqui, ele tinha muitos registros, muitos diários, muitos relatos daquilo que ele fazia, e tá tudo guardado lá em casa. E aí o Kossói, como historiador, como pessoa da fotografia, disse, peraí, agora vamos atrás, né? Aí vamos entender melhor. Senta aqui que a gente vai conversar. Exato, volta aqui. E aí aqui nesse calhamaço das suas trocentas páginas, ele vai explicar o Brasil de Hercule Florenz, ou Florenz, Brasil do início dos anos, daí o Kossói de novo, bem isso que o Galarza também comentava agora há pouco, né? Vai fazer toda uma explicação à Vila de São Carlos, a atual Campinas, a expedição Langsdorff. Langsdorff era o barão de Langsdorff, alemão, que veio para cá e trouxe o Hercule Florenz junto, que é francês, e veio como desenhista. Depois ele vai explicar a fotografia no mundo, na Europa, múltiplas invenções, Daguerre, Florenz e outros autores. Depois, reconstituição e comprovação da descoberta do Florenz. Ou seja, o Kossói comprou essa ideia e disse, não, vamos ver o que o teu bisavô registrou aí. Eu até tinha separado aqui uns trechos que eu ia ler, mas como eu fico falando pelos cotovelos, nós queremos ver as fotos da Tainara, né, Tainara? Tá aqui o senhor... é o mesmo, né? Tá aqui o Hercule Florenz, mas, na prática, o que foi feito? Ó, o Kossói aqui levanta vários documentos do Florenz, né? Como é que ele veio para o Brasil? Ele vem como desenhista dessa expedição Langsdorff, ó, outras atividades que ele fez. Ele era um inventor, ele era uma pessoa inquieta com as suas necessidades. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que o Daguerre e o Niepce, sem desmerecer o seu esforço, claro, eles estavam em Paris, no século XIX, que é algo como, sei lá, Nova York hoje em dia, né? Berlim, algo Tóquio. Algo como o centro do mundo, né? Exato, algo como o centro do mundo. Mas é que isso é importante, né? O cara tá em Paris e é o descobridor da fotografia, e o Florenz, aqui no seu livro de anotações dos primeiros materiais, olha, 1833,
6 anos antes do registro oficial da fotografia, está aqui. O Florence era francês, né? Mas ele veio para o Brasil, então nós aqui que pegamos a fofoca para nós, então é nosso, não tem jeito. E ele foi caprichoso ao ponto de registrar os seus testes, os seus procedimentos, claro, tudo em francês também, né? 1836, e aí o senhor Cossoy comprou essa ideia, foi atrás desses registros, conseguiu com a família, então, todos esses registros aqui, para pegar todas essas explicações e repetir aonde? Rochester, é isso? No Instituto Tecnológico da Gringa. E aí o Cossoy, ele conseguiu refazer isso nos anos 90. Enfim, o mais importante aqui é que o Cossoy conseguiu comprovar com o Instituto de Tecnologia de Rochester que então Hércules Florence, no interior do Brasil de 1833, não só foi o inventor da fotografia, como, e aqui está a página, olha só, não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, que aqui no meu computador tá meio feio, porque eu tô me vendo 2 vezes, né? E é a primeira vez que aparece o termo fotografia, né, Marcelo? Aqui está, Flávio! A gente nem combinou, mas era isso mesmo. Olha, por quê? Porque ele tinha outros métodos que ele usava a questão da grafia. O Florence foi inventor de prensa de texto, né, que veio dar origem à imprensa. Ele tinha métodos de gravação de sons de pássaros, zoografia, ele usava também, e ele foi o primeiro a usar fotografia. Buenas, ele era considerado um naturalista, né? Exato, um natural, e por isso que ele veio, inclusive, já com a expedição do Langsdorff, né? Então, na prática, e não fui eu que risquei o livro, tá? Esse aqui não é meu, se fosse meu eu riscava, mas enfim. E aí, na prática, o Cossoy, então, aqui são outros testes, o Cossoy foi atrás de tudo isso e comprovou que a fotografia foi, sim, inventada no Brasil. E aí o Cossoy já era um grande pesquisador, um grande historiador, professor da USP, continua sendo até hoje, já tinha um certo respaldo na área, e ele saiu mundo afora fazendo congressos, eventos, divulgação dessa coisa maravilhosa que ele descobriu. Sabe o que aconteceu daí? Não aconteceu nada. Continuou tudo a mesma coisa, a gente continua falando do Daguerre, Niepce, Daguerre e tudo mais, mas fica então como sugestão para as pessoas que são efetivos patriotas e nacionalistas e que querem valorizar o Brasil no bom sentido do termo, que sim, a fotografia ela foi inventada no Brasil. E aliás, para terminar, aqui a primeira aparição da fotografia na imprensa brasileira. Isso aí, Lilian, tô contigo, avião e foto, tamo junto. Olha aqui, em 1839, o Florence divulga a sua invenção, e ao contrário do que a gente podia pensar, ele não quis ser reconhecido como um inventor da fotografia. Isso já era uma briga entre o Niepce, entre o Daguerre, entre o Talbot e entre vários outros. Aliás, é nesse livro aqui que o Cossoy diz que 24 pessoas reivindicaram a invenção da fotografia. E o Florence não quis se meter nessa briga. Mas não, eu fiz aqui, tá tudo organizadinho, e não vou me meter nessa treta aí. Então, senhoras e senhores, essa era a fofoca aí para quem não sabia ainda. Tainara, espero que tenha valido a pena, que a fotografia foi sim inventada no Brasil e foi nosso amigo Cossoy que já comprovou isso tudo por aqui. A técnica desenvolvida pelo Florence era mais avançada e mais
próxima da técnica fotográfica do que a invenção do Niepce. Isso, bem lembrado, bem lembrado. O Niepce, ele trabalhou com aquela ideia do betume da Judéia, que é um derivado do petróleo, assim, né? É um asfalto, numa técnica de reprodução de gravura em metal. Já o Florence, ele trabalhou com o nitrato de prata. Então, tem uma diferença muito grande, né? Porque ainda questionam que se aquela imagem do Niepce realmente era uma fotografia, né? Se não uma matriz de reprodução de ilustração, né? Mas depois foi reconhecida como uma fotografia. Mas já aqui no Brasil, a pesquisa era com o nitrato de prata, que é a base da fotografia até hoje. Agora, se a gente não sei se é para fazer eles brigarem mais ou para acabar com a briga, mas pode-se dizer que a fotografia, na verdade, nem foi inventada assim, porque foi um acúmulo de experiências, né, de químicas, de processos, de materiais que foram aparecendo. Um morria, o outro dava continuidade ao experimento, ao estudo. Mas a palavra fotografia, a primeira vez, foi nos escritos do Hercules Florence, bem abrasileirado, mas parece que é Hercules Florence, alguma coisa assim. Também não sei como é que diz direito, né? Eu que sou de Juiz, junto com a Annelise, aí eu falo Hercules Florence mesmo, vamos que vamos. Mas olha só, Flávio, eu concordo contigo em partes, porque uma coisa é a galera tá discutindo lá na França, né, cara? São as pessoas que estão no centro do mundo. O Florence, ele estava no interior de São Paulo, em Campinas, cara. Não estava nem só em São Paulo, ele estava no interior. Então, desse ponto de vista, se a gente for considerar as dificuldades, muito provavelmente o Florence teve muito mais dificuldade do que Talbot, Niepce, Daguerre e tudo mais. E de toda forma, né, Flávio, tu que também atua aí em curso, aula, oficina e tudo mais, é sempre uma história legal, né, como alguém já falou do avião ali antes, a gente bem saber legal, que e o pouquinho que eu conheci foi através do curso de fotografia, que a Marina falou um pouquinho dele. Daí ela tem o Hercules Florence muito melhor do que eu, né? Olha aí, ó. Cara, então, vai atrás desse livro aqui, aliás, esse aqui ainda da Univale, olha aí, ó. Esse livro aqui conta toda a história e ele é lindo, uma capa dura, tem imagem, tem tradução, olha aqui, eu tenho umas páginas que dá pra exibição de livros, hein? Exibição de livros, fazer uma feira de livros aí. Pois então, não, eu faço, mas eu digo quais são meus, quais não são, né? Bom, então era isso que eu queria dividir com vocês agora e passo a palavra pro meu amigo Galarza, enquanto eu vou ter que desligar celular aqui, sei lá o quê, porque a nossa amiga Tainara tem coisa bonita para nos apresentar, né, Tainara? Enquanto isso, Tainara, eu vou aqui, ó, já tinha deixado engatilhado, vou mostrar só um vídeo rápido do Hercules Florence e o nosso amigo, Sr. Kossoi. Você vai conhecer agora um dos menos conhecidos e mais importantes pioneiros desta técnica. Ele era francês e viveu no Brasil. Suas descobertas tornaram possível um sonho do século XIX, eternizar imagens em papel. Para entender essa história, é preciso fazer uma viagem no tempo. A primeira fotografia foi feita em 1826, na França, por Nicéphore Niepce, um retrato de telhados vistos da janela. Louis Daguerre e Hippolyte Bayard continuaram os experimentos na França. Na Inglaterra, Fox Talbot tinha a mesma obsessão. E em Campinas, no interior de São Paulo, um artista e cientista autodidata também fazia suas descobertas. Era outro francês, Hercule Florence, que aqui os brasileiros tratavam por Hercules Florence. A fotografia não foi inventada por um único homem. Ela foi inventada pelo Niepce, ela foi reinventada pelo Daguerre, foi inventada na Inglaterra pelo Talbot e nas Américas pelo Hercules Florence. Florence nasceu em Nice, na França, e chegou ao Brasil em 1824, aos 20 anos. Aventureiro, queria dar a volta ao mundo, mas ficou por aqui.
sucedeu aos encantos do Brasil que desenhou durante a expedição Langsdorff, um botânico alemão que comandou um grupo do rio Tietê ao Amazonas. Ele teria começado a pensar que deveria haver uma máquina que registrasse todas as figuras rapidamente, né? Ali, então, eu acho que começou alguma coisa na mente dele. No início do século XIX, em diferentes partes do mundo, vários pesquisadores tentavam eternizar a imagem. Parte do processo já era conhecida. Faltava aperfeiçoar a técnica e descobrir como fixar a imagem. Em seus manuscritos, Hércules Florence conta que utilizou amoníaco. Foi ele que usou pela primeira vez na história a palavra fotografia. Do grego, foto quer dizer luz, grafia, impressão. Isso foi em 1834. É bem provável que se possam fotografar desenhos de uma maneira pela qual apresentem prateados em campos coloridos. Só 5 anos mais tarde, a palavra seria empregada na Europa. Em 1839, Daguerre descreveu minuciosamente seu processo de registro da imagem. Distante do centro do mundo, Florence pagou o preço do isolamento quando soube pelos jornais da descoberta do conterrâneo. Ele descreve nos manuscritos que ele sentiu um tremor, ele sentiu uma tontura e ele quase veio a desmaiar, porque ele esperava ainda poder ter um reconhecimento, ter um privilégio da invenção. Então aquilo foi muito forte. Hoje, Florence é citado na bibliografia internacional entre os pais da fotografia, mas isso levou quase 1,5 séculos para acontecer. Em 1976, a pedido do fotógrafo e historiador Boris Gossoy, químicos repetiram nos Estados Unidos as experiências descritas nos manuscritos e provaram a história que ainda é pouco conhecida no Brasil. E se considera o centro da civilização naquele momento a Europa. Né? Tudo parte de lá. Como é que isso vai acontecer também no Brasil? Então, tem gente que não consegue engolir essa história. Mas ela está documentada, ela está cada vez mais divulgada. Ah, que história bonita, hein? Que história mais linda. Vamos para a Tainara? Vamos, claro. E aí, Tainara, carregou todo o teu material aí? Oi, acho que carregou. Eu só vou ver se eu consigo compartilhar ele especificamente aqui. Sim, carregou aqui. Opa, temos uma foto, uma das que tu acha tinha mostrado para nós, né? Isso, eu escolhi essa daí, na verdade eu fiz ela, eu conversei com meu tio, eu escolhi ela pra fazer como teste, porque ela era dele. Inclusive saiu um pouco fora de controle, mas deu tudo certo. Essa é só pra ter uma noção, né, de como que ela tava antes, depois eu mostro ela com o resultado final. Não foi grandes coisas, mas foi só pra ter uma noção, né, de como que tava. Ela tava bem amassadinha nas pontas, tinha alguns rasgos. Depois eu percebi que ela tinha até alguns cortes, assim, de riscado mesmo. Alguém pegou e riscou, acho que talvez com um estilete em cima dela. E aí usei ela como teste, na verdade. Escolhi ela porque é o que o pessoal falou que tinha menos problema se estragasse. Assim, ela tava assim atrás, porque ela tinha bastante coisa escrita, que a minha mãe ficava testando caneta, provavelmente foi isso. Aí ali é só o nome do meu tio, né, que é o que tá na foto. A minha mãe não tá na foto, ela só tava escrevendo ali, e a data da foto tá lá no cantinho. Aí ela tava bem amassadinha nas bordas. Assim, no caso, como ela ficou depois, eu vou só passar aqui, que eu coloquei no adiante depois junto. Pra ter uma noção, ali no cantinho embaixo, eu não conseguia achar água deionizada. Eu testei com água desmineralizada. Não sei se é a mesma coisa, na verdade. Desmineralizada. É que eu peguei um tiquinho de nada do trabalho da minha mãe. Inclusive, a minha mãe trabalha com radiografia, por isso que eu gosto de coisas. Porque, ironicamente, eu nunca revelei uma foto, mas eu já revelei um raio-x. Curioso, hein? Aham. E aí eu acabei pegando um pinguinho com ela, né? Que ela conseguiu lá no trabalho dela. Aí assim, quando eu passei um pouquinho, porque eu passei com um pouquinho de algodão, né?
Só que logo que eu esfreguei a tinta de caneta bem na parte que já tava bem manchadinha, ali, né, que já tava descolando a tinta. E na parte aí do canto, quando eu passei, ele raspou bastante a tinta. Aí eu desisti de tentar limpar o resto, né? Precisando ser a tinta toda. Ali nas pontinhas, daí eu fiz o reparo com a CMC lá, com carboxy metilcelulose. E daí eu usei o papelzinho japonês que o Galarza deu pra poder fazer o ajuste ali por trás. No caso aqui é pra ter uma cor depois, tipo, é que ali ainda tava começando a secar, né, quando eu fiz a foto, então não tava bem seco. Então não tinha dado tempo ainda de eu colocar alguma coisa pra ela ficar mais retinha. Aí ali deu uma saída um pouco ali da tinta na parte de baixo, né, mas já deu pra ver que ela deu uma misturadinha na tinta. Ela tava com uma borda bem reta, bem serrilhada ali embaixo, depois ela já ficou com uma borda mais desfeita, porque tava começando a misturar a tinta mesmo, né? Que é uma impressão bem superficial. Até aqui tem ali na blusa do meu tio, que é o que tá ali de baixo com um copo, tinha um corte que eu consegui ajustar também com o CNC lá. E ficou bem bonzinho, assim. Depois eu até passei um pouquinho por cima pra ver se ficava bom, e ficou bom, assim, né? Com bastante cuidado pra não arrastar a tinta do lugar. Deu certo. Ô, Tainara, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu chego a me emocionar de ouvir você falando. Acho muito bacana, mas muito bacana. Essa tua investida, mesmo com pouco conhecimento, mas com esse cuidado, essa atenção, nossa, que bacana. Parabéns. Muito obrigada. Minha mãe queria que eu seguisse na parte da carreira da radiografia de dentro, mas eu gosto mais de fotos de fora de pessoa. Mas a gente brinca bastante, que eu gosto de fazer por fora e ela faz por dentro, né? Tanto que essa coisa do contraste e tudo mais, ela usa também no caso na radiografia, né? Então, muito da parte da fotografia da analógica, eu entendo já da radiografia que ela me ensinou quando eu era mais nova. Interessante. Que legal. Oi? Que legal. Uhum. Porque eu morava com a minha avó e às vezes ela trabalhava no hospital de navegantes, né? Daí às vezes eu acabava indo com ela pro trabalho e aí eu ficava lá na salinha revelando o raio-x pra ela pra adiantar o serviço. Olha só que curioso. Que maravilhoso. Ali no ladinho dá pra ver que ele deu uma enrugadinha depois que eu passei o CMC. A foto da esquerda é a de antes, né? E a da direita de depois. As bordas dela, ali não dá pra ver muito bem, mas ela na verdade ficou bem mais rígida, né? Ficou por causa do papelzinho do papel japonês, né? Só que ela deu uma leve enrugada. Eu não sei se quando secar talvez melhore um pouquinho, senão, mas não foi nada que afetou assim grandemente, né? Mas aí eu acho que talvez eu deveria ter esperado um pouquinho mais pra secar, pra passar uma segunda camada. Talvez eu tenha deixado, obviamente, eu deixei o papel muito úmido. Eu vou arriscar dizer o seguinte, assim, que essa aparência de enrugado, você está dizendo que ela curvou um pouquinho, é isso? Não, mas quer ver? Ali na borda, bem na parte ali que tá no lado esquerdo embaixo, dizer, depois planifica, exatamente isso que eu ia dizer, porque ainda falta o processo de planificação dessa imagem, né? Sim, que vai dar um bom resultado, né? Uhum. Peraí, cadê agora? Mas o cuidado maior que você tem que ter para planificar, sendo que você já testou que a imagem se desprende, né? É você ainda tentar estabilizar um pouquinho mais, talvez, a imagem antes de uma planificação para evitar que grude, né? Lembra que falamos da sílica gel? Isso, eu vou comprar sílica. É porque eu fiquei desempregada quarta-feira passada. Aí, não fui ocupada mesmo também. Ainda que eu consegui comprar bisturi, algumas coisas. Eu tenho uma dúvida, porque assim, pra fazer aquele negócio de borrifado, não é borrifado, oh meu Deus, como é que é? As duas telinhas pra tirar os fungos? De fazer a fumigação. Fumigação. A câmara de fumigação.
Eu não consegui comprar o álcool. Oh, meu Deus. Isopropílico, porque estava muito caro aqui, né? E tô desempregada. Mas eu comprei porque eu já ia precisar para fazer uma outra coisa que era enfim, os cosméticos, que é o álcool de cereal. Eu queria saber se dá para usar ele também, ou se ele não serve realmente. Tem que ser Aí a Aline pode responder com mais propriedade. Também não sei. O etílico você tem. 70. Perfeito, então. Tem umas lojas que vende assim, material para limpeza hospitalar. Ali perto da fundação até tem um que vende o álcool 94, 92%, né? Que é bem bom para fazer isso. Mas o álcool hidratado a 70% normal que a gente encontra no mercado também dá para fazer. Tá? O isopropílico realmente é muito, muito, muito caro, né? E esse abaulamento que tu disse que percebeu na foto, assim, vou te deixar absolutamente tranquilo. É normal acontecer, tá? Porque vamos pensar que ali são várias camadas de papel, são um monte de fibras sobrepostas, né? Então tem fibra mais na superfície, fibra no miolinho, fibra no outro lado do papel. Quando a gente molha um papel, o restante das camadas ainda está seco, então é normal que essa fibra afrouxe e faz esse movimentinho assim, né? É física, né? Então, depois que secar bem, é só tu planificar num sanduíche de papel siliconado e tá pronta. Mas tá chuchu, ficou bem bonita essas tuas intervenções ali. E a hora que quiseres arriscar num teste, a gente até podia separar lá no arquivo umas tintinhas de aquarela, que esses riscados ali na camisa dos rapazes ali, dá para fazer dá para fazer um retoquezinho ali. Oxi! Perfeito. Eu até aquarela? Eu tenho aquarela em casa também. Aquarela. Em barra uma aquarela de boa qualidade dá para fazer, né? Com um pincel bem fininho, pouquíssima tinta, fazer um teste antes, né? É importante que a aquarela... Desculpa, Lilian. Não, a aquarela, ela é muito aguada, né? Você trabalha... trabalhar com pouca água, ela é mais sequinha, assim, o pigmento mais sequinho, muita pouca água. E achar o tom certo num papel semelhante, parecido. Exatamente. Você vai experimentando, quando achar o tom, interfere, né? E o bom é que, assim, a aquarela, tu separa um suave. Suave é aquele palitinho de churrasco com algodão na ponta, tá? A gente colocou isso ali, não deu destaque para a cor, não mascarou, tá aparecendo mais do que o rasgo, né, do que a lacuna que a gente fala, né, mais do que a mancha original. A gente só encosta, assim, mal encosta o suave, ele já puxa toda a tinta e não fica resíduo nenhum. Às vezes só esse ato de botar tinta e tirar o excesso já dá a tonalidade, já dá um efeito assim de disfarçar o borrão. No caso dos cantos, né, não chama tanto atenção, né? Quando é figura humana, chama mais atenção quando a perda ali é em cima da figura. Mas ficou muito legal. Muito bom, para uma primeira experiência, tá muito legal. Fazendo uma consideração ainda em relação a essas intervenções de restauro, assim como você pode usar aquarela, uma tinta aquarelada na foto colorida, né? Se usava em tempos passados bastante para colorir foto o Ecoline, né? Então uma tinta transparente também.
E na foto preto e branco, Tainara, grafite. O grafite era o instrumento de retoque dos laboratoristas. Mas para isso você precisa ter uma escala de grafites bastante ampla, né? Que vai do 6B ao 6H, né? O 6H não vai usar tanto, mas os mais macios, e assim, muito delicadamente, em fotos preto e branco, você também consegue produzir alguns retoques. É muito, assim, sugiro que antes de fazer qualquer interferência, você treine bastante, né? Porque é uma interferência, né? Sim. Opa, será que eu queria ressaltar isso. Ai, desculpa, fui eu. Ai, vai daí, Lília. Desculpa. Eu que fui mexendo aqui. Falei curiosa. Normal. Só para finalizar rapidinho, aqui é só como ficou atrás com o papel ainda secando, né? Ele tinha acabado de aplicar ali. Só para ter uma noção. Eu tirei a foto propositalmente mais do lado para aparecer bem a parte que ele ficou. Ele estava secando, né? Uhum. Isso. Dá um susto, mas depois que seca, dá uma acalmada no coração, né? Assim. E a vantagem é que esse papel japonês, ele se você não aplicar muitas camadas, ele é transparente, ele fica transparente, você pode aplicar, se pegar um cantinho da caneta, não vai esconder, né, a caneta. Eu percebi. Ele tem transparência, né? Muito bom, muito bacana. Eu só rapidamente comentar, reforçar um comentário da Tainara, junto com tudo isso que o Galazzi e a Lilian estavam falando, né, Tainara? Eu gostei muito do teu comentário. Eu comecei a fazer ali no canto, daí vi que não estava funcionando, aí eu parei. Cara, excelente! É isso aí mesmo. Porque algumas coisas, a gente vai com toda essa insegurança, né? É bem simples. Opa, não está funcionando, está piorando, para tudo. Para tudo, é para não tentar arrumar. Não vou arrumar isso aqui, daí eu vou arrumar aquilo lá. E aí, no final, tu já não salva mais nada. Então, tua atitude foi muito correta e o resultado ficou bem legal, hein? Tá de parabéns. O importante é fazer esses testes em áreas da fotografia que se der algum problema, não vai ser tão importante assim para a leitura da obra no geral. Então, num cantinho, né? A gente nunca vai fazer teste direto no olho da pessoa, né? Sempre num cantinho, numa área mais né, fora do objeto focal, né? Ali na caneta ele deu bem certo, só que daí quando eu saí de onde tinha a caneta, porque antes ele teve a primeira caneta, ali no cantinho ele tinha até onde tá bem branquinho no ladinho de onde antes estava azul, ele tinha eu acho que era algum pedacinho de alguma coisa que ficou colado de plástico. Aí quando eu tirei e passei o algodão só para limpar o resquício, ele já saiu pegou o resquício que estava em volta. Uhum. Essa imagem é uma imagem assim, vamos considerar que ela é uma imagem num grau assim, bastante avançado de danos, né, de deterioração. Então, você escolheu, vamos dizer assim, a imagem mais difícil, talvez, para restaurar, e teu desempenho foi ótimo, né? A tua percepção, entendimento da cautela, entendimento de como interferir, foi ótimo, né? Perfeito. Nós fechamos com chave de ouro esse encontro aqui. Exatamente, Tainara. Eu também adorei o que tu fez. Tá de parabéns, minha querida. Siga aí pegando dicas, como é que é, da mamãe que trabalha com radiografia, troca ideia e vamos que vamos. Fechou. Agora, eu fiquei pensando uma coisa, Tainara. Imagine uma situação ideal. Vamos imaginar aqui, vamos supor uma situação ideal. O arquivo histórico, que é coordenado pela Lilian,
ele se estrutura mais do que ele já é. Ele ganha corpo, ganha investimento. Daí a Lilian, como coordenadora, diretora do Arquivo Histórico, ela monta uma equipe técnica. Você é uma pessoa para estar lá. Você, com essa percepção, né, com essa vontade, com essa dedicação... Quero muito. É para estar trabalhando num lugar assim, né, sabe? Seria tão bonito de ver, né, um futuro assim. Quem sabe um dia, né, isso aconteça. Olívia, se tu quiser algum dia, eu quero. Isso mesmo, Tainara. Começa a escrever projeto, Tainara. Vamos. Olha aí, acervo tem, lugar para trabalhar tem. Só a prefeitura depende de concurso público, mas projeto, né, porque remunere, né, que faça os projetos, né, para intervenção no acervo, eu acho bem possível. E eu e o Galarza, já vou falar por ele também, já estamos aqui à disposição para te ajudar a montar um projeto, revisar, ler um pouquinho, dar uns pitacos. Conta conosco, minha cara. Aliás, não só para a Tainara, mas para todos os colegas, né, pessoal? A gente sempre gosta de fomentar esse espaço cultural todo, a gente realmente acredita que todo mundo ganha com isso. O Flávio aí, que faz um excelente trabalho no festival, né, Flavião? Parabéns de novo. Contem conosco aí, quando tiverem esse tipo de interesse, que a gente acha muito legal ver esse tipo de atividade acontecer. Certo, João Galarza? Show de bola aí, Marcelo. Obrigado. Também. Eu acho que é isso, né? Beleza! Deu 9 horas. Bom, muito bom. Né? Alguém mais tem material para a gente ver algum esforço nesse sentido para amanhã, pessoal? Que amanhã é o nosso fechamento, a gente tem mais uns materiais de referência aqui para vocês, alguns sites, alguns espaços bons com materiais ricos, mais algumas fofocas aí, já que agradou fofoca, a gente sempre tem um pouquinho mais de histórias inusitadas para serem contadas. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Pierre Verger, que é um dos principais, que hoje em dia tem um dos principais centros de conservação e preservação de fotografia também, além de umas outras histórias malucas aí sobre fotografias históricas e como elas foram conservadas ou não conservadas. Mas isso é para amanhã. Então finalizamos aí dando um parabéns para Tainara. Aê, minha querida! Parabéns, Tainara. Muito bem! Eu já não tenho. Vou mostrar o material aqui. Não, isso aqui não. Muito bem, finalizamos então, professor Galarza. Era isso, né? Então tá bom. Então vamos mandar um abraço para todo mundo. Beijo grande aí, pessoal. Amanhã nos encontramos para o nosso fechamento aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até amanhã, galera. Boa noite.